Bom dia, povo lindo! Estou eu aqui com o meu problemão. Vai ficar assim mesmo. Tá tudo bem. Fim de mês, finalização de ciclo, começo de outro. Vamos que vamos. Mais um dia em branco, é isso que importa. Vamos escrever aí o que a gente quer para agosto. Agosto que é um mês que tem muita energia positiva. Apesar do povo falar que é o mês do desgosto, né? Não. Muita coisa boa pode acontecer. Tudo depende do que a gente escreve hoje, aqui e agora. Vamos para nossa cartinha, começar a nossa semana. Hoje eu consegui. Vamos ver o que sai pra gente conversar. Sombra. O que a sombra fala? A sombra que fala exatamente das nossas sombras, né? De olhar para elas, de dar colo, de aceitar que elas existem, né? E trazer luz para essas sombras. Bom, dentro da psicologia junguiana, podemos dizer que a sombra é tudo aquilo que está no inconsciente do indivíduo, fazendo parte de sua história pessoal. São medos, fantasmas, paixões e fantasias. É o reflexo de tudo que existe na lembrança ou na atualidade da mente, representando a imagem dos pensamentos e emoções. Para alguns povos indígenas, a sombra representa a alma ou corpo astral de feiticeiros ou de pessoas mortas, ou ainda seres encantados que habitam as florestas. Acho que essa carta saiu num fundo de deck esses dias, né? O grande poder está em você, em sua forma de pensar e agir. Conscientize-se de que você é o centro do universo. Assim sendo, abandone o pensamento de que forças externas podem controlar a sua vida. É aquela velha história, né, que eu adoro. Tudo começa e termina em nós. O externo, ele atinge só quando a gente deixa, né? Não existe a possibilidade de uma pessoa de fora, uma situação de fora, movimentar os nossos sentimentos, a não ser que a gente permita. E a sombra é exatamente essas dores emocionais, essa criança interior ferida, né? Que o externo, sejam pessoas, sejam situações, é o gatilho emocional que a gente precisa para poder olhar para elas, que é essa nossa história aqui, nessa vida, nessa experiência, é justamente sarar essas dores da melhor forma possível. Claro que são, né, séculos, gerações de bagagem energética e emocional, e a gente não muda isso da noite pro dia, né? A gente não fica doente da noite pro dia, a gente também não se cura da noite pro dia. Mas o que importa é o olhar, o perceber, né? Perceber essa tristeza dessa criança, porque criança é força, criança é felicidade, né? E a nossa criança não tem só dor, ela passou por momentos traumáticos, né? A gente trouxe também na nossa bagagem aí da nossa ancestralidade, mas a criança é luz, a criança é amor, a criança é felicidade plena e pura, né? Então a gente tem que sarar essas dores das nossas crianças, botar elas no colinho, agora nós como adultos, né? E deixar simplesmente essa força dessa criança trazer pra gente toda essa felicidade que a gente deixa esquecida e vai vivendo só os problemas, vai vivendo só as sombras, né? Essas sombras que estão lá nas gavetinhas do inconsciente, essas sombras que são o nosso grande ego, que determinam a maioria das nossas ações e quase que todas, se não for todas as reações que a gente tem na vida.
Então essa sombra ela tem que ser olhada com amor, ela tem que ser olhada com carinho. Óbvio que todo mundo passa, todo mundo não, mas tem gente que passa por situações que são bem pesadonas, né? Os traumas não são só aquela rejeição que a criança achou que existiu, mas que gerou uma ferida, né? O abandono, a traição, né? Existem situações muito, muito pesadas, como é o caso de abuso sexual, né? Muitas vezes um abandono real, né? Onde a criança é deixada, onde a criança, enfim, é doada. Esses são bem reais e eles doem de verdade, né? Mas tudo tem uma solução. A gente não precisa viver a dor o resto da vida, né? A gente pode deixar lá e viver de uma forma mais plena, porque o que passou não vai mudar. A gente não vai conseguir mudar nada que aconteceu no passado. E dessa forma, a gente tem que fazer uma escolha. Ou continuar vivendo no passado, né, com aquelas dores, vivendo de uma forma artificial, né, usando máscaras e armaduras, expondo o que não é verdade, expondo o ego, né, sem viver realmente com verdade, com amor, com a felicidade, que é isso que a gente veio fazer aqui, nessa experiência na Terra. E aí a sombra diz que só a gente pode fazer isso. Eu falo, né, que terapia é essencial e indispensável, mas que o trabalho é nosso. Porque as nossas sombras, as nossas dores, elas pertencem a nós. É pra gente olhar e pra gente ressignificar, né? Então não vai ter terapeuta, psicólogo, psiquiatra, parente, ninguém vai. A espiritualidade vai te dar todo o suporte, os terapeutas vão te dar todo o suporte, tudo vai te dar todo o suporte. Mas é você que vai fazer o trabalho de olhar, de sentir e de liberar. E aí você vai dar um grande suspiro de alívio. Mas é individual, o trabalho é individual, né? A gente tem que ter essa coragem. E trazer as sombras do inconsciente para a luz da consciência. Não é fácil, é um processo, não é mágica, né? Eu trabalho muito com a mesa radiônica, eu tenho um grupo no WhatsApp que é um grupo de manutenção energética, né? Então, a maioria das pessoas não tem tempo de ir, de se cuidar, de ficar indo. Então, energeticamente, a gente faz esse trabalho semanal, 2 áreas por semana, né? E tem uma lista, as pessoas colocam o nome, né? São 2 áreas diferentes por semana. Se achar que tem que movimentar essa área, vai, põe um nome, a gente faz esse trabalho 1 vez por semana. E funciona como uma manutenção mesmo para trazer o equilíbrio para essas áreas que a gente está trabalhando na semana, né? Existem as pessoas que fazem 1 vez por mês, também de uma forma para trazer o equilíbrio, para limpar os campos, trazer o equilíbrio para os campos, justamente porque a vida é muito corrida. Mas apesar dela ser muito corrida, a gente tem que tirar um tempinho para realmente olhar para as nossas sombras e trazer elas para a luz da consciência, né? Então, ferramentas existem, inúmeras, todas maravilhosas, que realmente contribuem para o nosso equilíbrio energético, mas é a gente que vai fazer o trabalho de viver tudo isso, né? E aí no fundo do deck a gente tem a carta da estrela, que traz a sensação de luz mesmo, né? De caminhos abertos, de uma direção para seguir. E aí a carta da estrela diz: sua luz brilha no firmamento como um pequeno ponto luminoso. Está associada à fagulha divina existente no homem, o elemento alma.
né? Que é o que a gente fala muito, que nós somos centelhas do Criador, né? Então ele deu um pedacinho do todo maravilhoso que ele é para nós. Nós somos um com todo, eu já falei isso. Tudo que existe em nós é tudo energia. Então é a mesma coisa que tem nas árvores, que tem nos animais, que tem todo esse material, que tem cristais, que tem... A gente faz parte de tudo isso, a gente compartilha, né? Átomos, moléculas, enfim. Então a estrela, ela tá aí dizendo que você é uma centelha do Criador e que você merece viver essa luz, né? Sair da sombra. Olha como é que as coisas se completam. A fagulha divina existente no homem, né? O elemento alma. É o símbolo inconfundível da vitória e do sucesso, da proteção divina e dos anjos de luz vencendo as trevas. Então olhem, realmente olhem lá no inconsciente essas sombras, porque a estrela está dizendo que apesar do processo ser dolorido, ser doloroso, é vitorioso, né? Para o viajante, a estrela é um ponto de referência para que a direção certa possa ser tomada. É amiga e companheira dos navegadores. E aí a síntese diz que, embora você não saiba ou não acredite, existem pessoas pensando positivamente em você. No entanto, dificuldades próprias da vida estão criando barreiras, impedindo que o encontro aconteça. Purifique-se, libertando-se de todas as fantasias negativas ou inadequadas do inconsciente, e comece a brilhar. Conscientize-se de que você é uma estrela e nasceu para ser feliz. Então, se livrar, né? Se libertar dessas fantasias negativas ou inadequadas do inconsciente é exatamente isso. É olhar com verdade para as nossas dores, olhar com verdade para a nossa criança, aceitar que existe essa dor, ela tá aí, né? Só que hoje a gente pode curar. O mínimo que seja já faz toda a diferença na nossa vida. Então a estrela tá aí dizendo que a vitória é certa e que só depende da gente ter a coragem de fazer esse resgate, de, né, trazer a nossa criança para dentro do nosso coração e deixar ela ser só a criança, que é toda a felicidade, que é todo o amor puro que existe aí. Então a vitória é certa, só tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é procurar ajuda, né? Às vezes a pessoa é extremamente ciumenta, né? E não sabe por que é ciumenta, só sente ciúme. Não é normal e não é saudável, né? A galera romantiza ciúme, mas ciúme não é normal e não é saudável, né? Aí a gente vai no resgate da criança, e tem uma criança ali que se achou traída, né? Que se sentiu traída de alguma forma, porque essa é uma das dores emocionais, né? Que são muito trabalhadas. Então existe a ferida da traição, né? De repente uma pessoa que foi muito humilhada ou se sentiu assim por algum motivo, né? E hoje é um adulto severo, né? É um adulto que reage numa palavra pequena que recebe, né? E toma uma proporção imensa, porque tem a ferida da humilhação, tem a ferida da traição ali, né? E hoje é um adulto que é meio carrasco, né? É um adulto que humilha outras pessoas sem motivo, só é assim, porque essa é a armadura que essas pessoas usam e essa é a máscara. Então não é normal, né? As feridas emocionais existem e a gente tem que olhar para elas, porque ao invés delas protegerem a gente,
né, de passar pelaquela dor de novo, ela faz a gente vibrar no medo de viver toda aquela situação, toda aquela dor, todo aquele medo, né, que a gente passou. Então, ela faz a gente vibrar nesse medo, e vibrando nesse medo, a gente só atrai situações iguais. Situações para a gente realmente viver mais uma vez aquele medo, e é um ciclo, não tem jeito, né? Existe o ciclo da dor, você pode mudar de relacionamento, você pode mudar de estado, de país, de bairro, enfim, tá dentro, vai junto, né? E aí você terminou um relacionamento porque não deu certo, porque foi traído, porque isso, porque aquilo, porque era tóxico, mas você não olhou pra você. E aí você vai trocar de relacionamento e vai acontecer a mesma coisa. Do mesmo jeito você vai perder amigos, porque você é uma pessoa que sempre humilhou, né, seus amigos no menor gatilho que tivesse, então as pessoas vão se afastar de você. Você vai trocar de amigos, você vai trocar de trabalho e você vai fazer a mesma coisa porque tá dentro. Então, para fazer diferente é necessário olhar, resgatar, trazer para a luz da consciência, e dessa forma a gente consegue mudar um pouquinho. Espero que eu tenha sido contribuição. Segunda-feira de muita luz, semana de muito amor. Vem agosto aí, um mês todinho novinho. E vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos olhar aí para nossa sombra. O espaço está à disposição, né? Existem ferramentas incríveis aqui. As que eu não faço, né? Que eu trabalho com constelação, reiki, mesa radiônica, cristais, enfim. Mas aqui existe também barras de access, que é sensacional, que é o que eu tô trabalhando agora em mim. Tem aromaterapia, enfim, gente, uma infinidade. Tem massagens sensacionais. Nada como um toque, né? Um toque terapêutico, é gostoso. Então, sintam-se à vontade, quem for daqui de perto. O espaço está à disposição, todas as ferramentas estão à disposição. E vamos olhar aí juntinho para as nossas sombras, porque apesar de ser terapeuta, psicólogo, psiquiatra, todo mundo tem. E isso acontece nas melhores famílias. Tá certo? Dia de luz, façam boas escolhas. A semana tá em branco. O mês todinho tá em branco. Então escrevam, vamos escrever. Tudo que a gente quer de bom, de melhor, de crescimento, de cura. Tá certo, gente? Dia lindão pra nós. Aproveitem. E as crianças voltaram pra escola. Olha que loucura. Beijo!